Olá, nós somos Celune e estamos com vocês na Sala de Música. A ideia por trás da criação da banda acho que passa um bocado pelo divertimento, ao fim e ao cabo, pelo prazer que temos em estar uns com os outros a fazer música, e não só em concertos ao vivo, em espetáculos ao vivo, mas também na sala de ensaios todos os dias, à noite. Acho que é pela sensação de estar em palco, acho que é o principal movimento que nos faz fazer isto tudo, é a principal ação que nos leva a tudo isto. Acho que é um bocado ao podermos tocar ao vivo, podermos estar juntos a tocar e pôr os instrumentos a fazer barulho. As emoções que nos inquietam é termos de acordar e viver o dia a dia com pessoas, com uma sociedade com a qual nós nem sempre concordamos, não é? Acima de tudo, porque talvez a nossa geração, e falo isto porque vivemos problemas que, ou melhor, primeiro fomos conotados como uma geração rasca, não é? Que isso já acaba por ser um problema para nós. E depois há coisas que nós não concordamos porque se calhar uma ditadura mal feita, imensos problemas, imensas situações que... E se calhar por tudo isto é um bocado difícil para nós e para a nossa geração afirmar-se um bocado como algo mais do que apenas os jovens que querem arranhar guitarras para, sei lá, para engatar gajas ou qualquer coisa, percebes? Tipo, ser artista é complicado hoje em dia para pessoas jovens como nós. A experiência do Termómetro Unplugged foi o ponto de viragem, como falei já, da banda. O Garcês ainda não estava connosco, nem o Tiago, embora também já tenha participado no Termómetro Unplugged com outra banda na altura. E foi aí que acordamos para uma realidade muito diferente do que estávamos à espera até então. Mandávamos as cassetes como sempre, na altura até foi uma amiga que mandou a cassete, e nós nunca na vida iríamos ser aceitos num concurso daqueles que na altura tinha um grande nome, ainda tem, para bandas amadoras, e o Termómetro era uma coisa inatingível. E na altura foi o Fernando Alvim até, que ele trata disso, que telefonou e disse: olha, adorei Suicide completamente, adorei também Psycho Symphony, que era o tema que tínhamos na altura, só mandamos esses dois temas, os únicos que tínhamos tido algum dinheiro para gravar aqueles dois temas na altura. E ficamos a pensar, tipo, começamos a ver as bandas que foram tocar connosco ao Termómetro, eram bandas conceituadas nas nossas zonas, era uma coisa um bocado séria, e a partir daí, se calhar foi aquela espevitação que faltava, surgiu aí. A banda que ganhou na altura foram os Slammo. Fomos logo convidados para fazer a primeira parte deles do concerto de consagração, ao fim e ao cabo, da banda, e seria elétrico já nessa altura. E foi exatamente aí que a banda começou, que já conhecíamos o Garcês, ele tinha uma banda que era os Parkinson na altura no Porto, que era uma banda já para nós, ele é mais velho, 2 anos ou 3 que nós, e naquela idade nós tínhamos 16 anos, e ele já com os seus 18 e já tinha uma banda daquelas que enchia todos os bares do Porto na altura. Depois no Termómetro também veio tocar, e o Tiago também estava numa banda de Valongo na altura, que se enquadrava perfeitamente naquilo que nós gostávamos de fazer. E na altura, olha, não, vamos fazer uma coisa séria, olha, Tiago, queres entrar? Ele disse sim. Garcês, queres entrar? Ele disse sim. E foi quase de seguida, fomos para o estúdio praticamente gravar o nosso primeiro álbum. Cada um tem a sua maneira particular de encarar uma canção. Eu, se calhar, como compositor e letrista, ao fim e ao cabo, se calhar sinto mais isso em termos da emoção da música, mas que nunca seria completado no seu todo se não fosse, se calhar pelos motivos que eu pedi ao Garcês e o Zé Paulo pedimos ao Garcês para entrar para a banda, que é a maneira dele tocar, a maneira dele bater os pratos na tarola, seja o que for, aquela cena ritmada dele, adequa-se precisamente, se chega lá com um temazinho, com uns acordezinhos e umas palavritas, ele consegue ver a cena e bate com a emoção dele, percebes? O Tiago chega lá com as suas guitarras, faz as suas cenas, o Zé Paulo com o baixo, e aquilo, no geral, vai ser lá a nossa caixinha de emoções, que é o que gostamos de chamar o nosso álbum, que é o Stereo Jukebox. A fase de composição, para mim, é bastante aleatória, não é nada pensado, não consigo, tipo,
Pedro, precisamos de 2 temas para amanhã, nunca na vida. Se calhar, eu lembro que para o álbum fiz para aí 5 músicas em 2 dias, na altura, e depois se calhar passei um mês sem ter uma boa ideia, porque as músicas forçadas nunca saíam grande coisa. E para este primeiro álbum foi porreiro, e nunca irá tornar a repetir-se, porque temos temas que já, como banda amadora, como nunca algum dia pensássemos que iríamos gravar um álbum, percebes? Temos temas já feitos na altura de estúdio, já do primeiro álbum, e temos temas em que foram exatamente criados na altura em que soubemos que íamos gravar. As letras acabam por sair, já na altura escrevi Suicide, as pessoas perguntam-me acerca de Suicide bastante, tipo, mas porquê? Já pensaste em suicidar-te ou coisa do género? Estás a mandar o pessoal suicidar-se? Ou... É complicado para mim, porque eu lembro da primeira vez que li a letra quando estava feita, tipo, epá, fui eu que escrevi isto, tipo, porquê? Percebes? No dia a seguir acordei li aquilo, tipo... E às vezes não é só uma experiência só vivida por mim, ou uma ideia que eu possa ter, às vezes é qualquer coisa que um gajo vê na rua, percebes? E se calhar fica ali dentro do teu inconsciente, não estás a pensar nisso na altura, mas quando chega a altura de construir, na altura em que a arte aparece, manifesta-se de várias maneiras, e na altura a caneta parece que escreve sozinha, percebes? E as coisas vão saindo. E é como a música, e é como eles quando estamos na sala de ensaio e começam a tocar a sua cena, aquilo vai saindo e não sabem muito bem porquê. Há solos que aparecem, há riffs que aparecem, o gajo não sabe muito bem de onde, mas são perfeitos para aquilo. A voz, além de funcionar no Cell Alone como um instrumento, pá, e é muito peculiar, é fora de normal e fala sobre, pá, assuntos normais, tabus, suicídio, sexo, relações proibidas, e percebes? São coisas que nós sentimos e vivemos no dia a dia, porque numa sociedade capitalista, pá, as depressões é uma constante do dia a dia. Toda a gente teve uma depressão e provavelmente toda a gente numa fase qualquer da adolescência pensou em suicidar-se. Portanto, isso não é um problema, pensar isso. Eu gosto de deixar a letra naquele ponto antipessoal, aquele ponto não pessoal. Sou completamente contra fazer uma música muito pessoal e se calhar gosto de deixar a letra vaga o suficiente para as pessoas se identificarem à sua forma com o assunto, percebes? Tipo, eu recebo e-mails de muita gente a dizer, epá, tu compreendes-me perfeitamente, eu vivi exatamente a mesma cena e se calhar não tem nada a ver, se calhar para eles era uma boa cena, para mim uma má cena, percebes? Gosto de estar naquele espaço, toco naqueles pontos fulcrais, toco naqueles onde realmente o sentimento toca uma pessoa, percebes? Mas gosto de deixar sempre aquele espaço, dar aquele espaço para o pessoal se conseguir identificar à sua maneira com o tema. Este primeiro impacto que causa nas pessoas ouvir um tema a primeira vez, Suicide, para mim já não existe, porque na altura em que ele viu a primeira vez eu já tinha tocado aquela música, já tinha feito, já tinha gravado até uma pré-gravação, e já não conseguia dizer, opa, eu gostava muito da música, como gosto das músicas que faço, mas vão passando, vão ficando para trás. Mas a verdade é que em qualquer concerto que a gente desse, o pessoal, ouve lá, aquela cena, vocês são bons, está porreiraço, está muito a ser trabalhado, mas aquela música, se fosse bem trabalhadinha, aquilo, num bom estúdio e tal. E pá, e sinceramente ficamos com expectativas, bastante expectativas, mas nunca imaginamos que fosse dessa maneira. Mas realmente o Anesthetic 25 foi o segundo single a sair e correu bastante bem, acabou por ter ainda mais audiência, acabou por passar ainda mais nas rádios, o pessoal aderiu ainda mais, porque Suicide, para além de ser um bom tema que agarrava as pessoas, só agarrava uma pequena parcela de pessoas, se calhar havia pessoal que era completamente contra aquela música, que não se portava. O Anesthetic 25 já foi um tema que já conseguiu captar mais gente, e se calhar não seja um tema tão marcante como Suicide para alguns, mas acaba por atingir mais gente e mais faixas etárias e mais faixas sociais, percebes? E acaba a funcionar muito bem e é bom para nós sabermos que não somos uma banda de um tema só. A coisa que nos irrita, nós preocupamos muito como banda com isso, que é ter temas iguais, percebes? Muita coisa igual. Um gajo ouvir um álbum inteiro de uma banda e dizer qual é que gostaste mais? Opa, não sei, há lá uma. Percebes? Ou ir a um concerto e o pessoal cantar os refrões. Para nós é muito importante isso, ter refrões, ter cenas que
não ser demasiado pop, não ser demasiado fácil, mas cativar o pessoal que saia lá. A gente quer que o pessoal cante os nossos temas, quer que o pessoal saia de lá com a música na cabeça, percebes? E temos a sorte de não pensar, de não fazer isso propositadamente, é mesmo que sai. E a verdade é que o pessoal adera bastante a isso. Há quem diga que pá, a música é muito pop, é muito não sei o quê, ou... Pá, não acho. Sinceramente, se é pop, é o que o povo quer ouvir e é mesmo assim, tem sido mesmo assim. Stereo Jukebox foi um tema que já tivemos há muito tempo, há uns anos atrás. E acho que se adequou perfeitamente. Foi a nossa primeira caixinha de música, percebes? Foi a nossa primeira jukebox, mas se calhar um bocado mais estéreo, um bocado mais moderna, percebes? E sim, gostamos de referir-nos a ela como a nossa caixinha de emoções, porque cada tema tem uma emoção muito específica, percebes? São temas já de muito antes, já não é o nosso terceiro álbum ou quarto, em que foi tudo feito para aquele álbum, não. São músicas que já têm o nosso passado, como músicos de todos, um bocado. Tipo, havia temas que já existiam antes de eles aparecerem, mas deram voltas muito grandes. Temas que só mesmo no estúdio, quando já gravávamos, apareceram na altura. E cada tema é um bocado... Acho que nunca mais vai acontecer uma coisa igual. O primeiro álbum é sempre o primeiro álbum. O Rodolfo Cardoso foi o nosso produtor, ele fez milagres com a pasta que tinha, ele é fabuloso, é amigo e foi muito porreiro. E foi graças a ele que conseguimos ter um som minimamente decente naquilo, porque pá, foi tudo muito rápido, foi tudo muito andar, foi tudo muito... E quando ouvimos ao fim, como sempre, mas mais do que normal, vimos que havia muita coisa que podíamos ter feito de outra maneira, se tivéssemos tido tempo a pensar, se tivéssemos tido tempo para raciocinar. E não só, na altura estávamos a fazer o álbum, mas estávamos a tratar de muita coisa, estava tudo a aparecer ao mesmo tempo, percebes? Nunca tivemos o tempo só específico para estar a pensar um bocado nos temas, tipo, ok, vocês vão se fechar na sala de ensaios, vão pensar agora durante um mês o que é que querem fazer e quem nos dera ter tido esse tempo na altura, percebes? E não tivemos. Quem ouviu o álbum e não viu o Céu ao vivo não vai perceber muito bem que possam existir duas bandas. Só mesmo quando nos vêm a tocar ao vivo percebem que isto não tem nada a ver. Tipo, há pessoal que pensa que só somos banda Suicide e Anaesthetic, que é o mais radiofónico, mas a verdade é que o pessoal vai-nos ver ao vivo, uou! Percebes? Temos muito pedal, muita ação, muita distorção, muito barulho, mas sempre com a constante que é a melodia, percebes? Isso tem que ser uma constante, isso tem mesmo que ser. Há uma nova gama de bandas que apareceu agora, de jovens como nós, música nova que está a aparecer e que o pessoal está a dar valor e não acontecia muito há 5 anos atrás, era impossível. Seria, não lembro, o Fenómeno Parkinson, que é a banda que ele tocava, eram fabulosos, mas era no Porto para os barzinhos, nunca na vida iriam assinar um contrato para uma editora há 5 anos atrás. Hoje, se calhar, tinham feito sucesso, percebes? Os tempos estão a mudar e isso é muito bom para nós e para a música portuguesa. Há uma coisa que nós achamos muito importante, é não ter aquele aspecto português, percebes? E não é falar mal, mas a verdade é que tu olhas para a Sol Music, olhas para a MTV, olhas para não sei o que seja o que for, tu vês logo os bons vídeos e a diferença dos maus. Se calhar há maus vídeos, supostamente, que são muito melhores do que os supostos bons, ou seja, a imagem é que consegue estragar tudo, a qualidade da imagem, percebes? Tu consegues ter um vídeo muito bem feito, muito bem imaginado, mas vês logo, é português aquilo, vê-se logo que é português aquilo, pela qualidade da imagem e tal. E decidimos apostar bastante em não ter tão patente essa diferença de imagem, percebe? E na altura, então porquê que não fazemos tudo dentro de uma carrinha e pomos as luzes todas lá para dentro, trabalhamos muito bem a imagem e quando tiver a imagem que vocês querem, a qualidade da imagem que tiverem, façam tudo o que vos apetece lá para dentro da carrinha. E a ideia foi essa, fazemos o vídeo tudo dentro de uma caixinha também, que neste caso foi uma carrinha.